Depois que você finalizar esse vídeo, com certeza absoluta você já vai conseguir seus primeiros lucros, porque eu queria um vídeo desse no início da minha carreira. E eu sempre ficava procurando vídeos como esse que eu vou gravar para vocês hoje aqui, porque era somente uma coisa dessa que eu precisava para me dar um norte para eu começar a ter lucro no mercado. E quando eu vejo hoje eu tendo autoridade para falar sobre isso nesse nicho específico que é o ICT, que é a entrega do preço de forma manipulativa no mercado, eu entendo que hoje eu já posso replicar para vocês aquilo que eu uso no meu dia a dia, que dá resultado, né? Que com certeza é o que pode fazer com que você chegue mais longe do que você está hoje. Então, se você gosta desses vídeos, se você, com certeza absoluta, depois desse vídeo, você vai ter uma compreensão melhor do que é necessário que você tenha em suas mãos, em seu arsenal, para você ser lucrativo, eu peço para que você já deixe o like, velho. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Eu vou estar mandando mais vídeos como esse. Eu não tenho mais por que estar retendo informações que eu sei que pode te ajudar, pode ajudar outros seguidores. Então a única coisa que eu te peço é para que você deixe o like, faça um comentário. Obrigado, Filipão. É só isso que eu precisava. Então, eu trouxe para vocês aqui, galera, um checklist de um a mais que a gente vai ver somente essa semana o quanto ele já entregou e sempre entrega. E eu trouxe até no EURUSD, não trouxe nem voltado para o futuros, porque futuros eu já estou cansado de ver esse setup. É o setup que eu utilizo basicamente o tempo todo. É o setup que aprovou meus alunos em mesa proprietária. É o setup que ajudou meus alunos a conseguirem o colchão, além do colchão, conseguissem também fazer seus primeiros saques. Então, eu agradeço muito o carinho de vocês, eu recebo muita mensagem importante e eu gosto de entender que eu estou conseguindo mudar a vida de vocês e esse vídeo vai destinado para vocês. Vamos sem demora já abrir o gráfico aqui só para mostrar para vocês o quanto somente essa semana, galera. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 27, é um domingo, tá? 27 de julho. E essa semana, só essa semana, presta atenção, só essa semana ele aconteceu algumas vezes aqui. Eu vou mostrar para vocês qual o contexto, qual a narrativa necessária para você construir e executar, tá? O checklist é simples. Você vai se perguntar: já limpou uma liquidez importante? Eu vou falar para vocês sobre a liquidez. Já estou dentro da sessão, né? Eu estou dentro da sessão. Precisa você estar dentro de uma sessão específica, a gente vai falar qual é. O preço expandiu contra o último Fair Value Gap, que é o FVG da última tendência, ou seja, a gente vai operar contra a tendência. É um setup que não precisa você estar a favor da tendência ou contra a tendência. É um setup que você simplesmente vai ver, o checklist vai bater e você vai operar. O corpo do candle fechou abaixo ou acima do Fair Value Gap? Lembrando que esse Fair Value Gap que a gente está falando é o Fair Value Gap da última tendência. E o alvo mínimo é 2,5, mas a gente vai ver aqui o potencial desse setup, certo? Então vamos lá. Primeiro dia que eu já vou mostrar para vocês aqui é uma venda, né? Um contexto de venda que aconteceu no dia 24 de julho dessa semana. E aí a gente já inicia aqui se perguntando, o candle fez uma limpeza, né? A liquidez foi tomada de uma sessão importante, galera. Aqui nós temos a sessão asiática, certo? Então, a partir das 8 horas da noite, né, 7h30 para 8 horas da noite, nós já temos aqui a sessão asiática, bem como antes da sessão asiática, até as 2 horas da manhã, a gente vai ter também Londres, 2 horas da manhã, que é a abertura de Londres. Mas lembre sempre, essa sessão aqui que a gente está falando agora é a sessão asiática, é a sessão a partir de 7h30 até mais ou menos meia-noite ali, que é o Midnight Opening Price, que é o Real Price, que é o 3-day, que é quando o algoritmo começa a entregar o preço. Então, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sessão asiática, tá? Para fixar melhor, sessão asiática, tá? Asiática. Então, nós temos aqui já a nossa sessão asiática, máxima da sessão asiática. Então, essa é uma liquidez importante. Por que é uma liquidez importante? Porque ela está acima de uma máxima de uma sessão, certo? Então, a sessão asiática geralmente é a sessão que faz uma acumulação ou faz já a manipulação do dia no template diário, que é o padrão diário que segue ali meio que um pouco a linha do raciocínio do que o Michael ensina para a gente na mentoria privada. Então, a sessão asiática já limpou a máxima, então você pode ver aqui que às 10 horas da manhã, ó, a gente consegue ver a limpeza de liquidez nesse horário específico, certo? Então, 10 horas da manhã, ó, você vê que o candle de 10 horas da manhã ele abre aqui embaixo, faz o movimento agressivo. Lembra do nosso vídeo lá da playlist do curso?
A corrida para a liquidez, então, a gente vai utilizar. Se você não assistiu, é bom que você assista aquele vídeo lá da playlist, a corrida para a liquidez, que você vai entender sobre isso aqui. Então, há uma corrida para a liquidez, que é justamente da seção asiática. Após a limpeza da liquidez, a gente, qual a segunda pergunta? Estou dentro de uma sessão? Então, sim, nós estamos dentro de uma sessão. Qual é essa sessão de 10 horas da manhã? É o London Close. Vou deixar para vocês aqui, ó, 10 horas da manhã igual a London Close, tá? Low Close, que é justamente London Close. Então, primeiro checklist a gente já tem. Limpou a liquidez importante? Sim. Limpou, que é a sessão asiática. Segundo, estou dentro de uma sessão importante? Sim, estou dentro de uma sessão importante, que é London Close, que é justamente onde acontece na maioria das vezes a reversão da tendência diária. Terceiro ponto, o preço expandiu contra o último Fair Value Gap da última tendência. Agora vem o segredo. Nós estávamos numa tendência de alta aqui, correto? Ó, a gente vê o preço acumulando, acumulando e acumulando. E aqui embaixo ele corre para cima, ele faz uma expansão do preço sentido contrário, tá? Então, quando a gente vê o preço correndo para cima, nós estávamos então numa tendência de alta agora, dentro na estrutura interna, tá? Então, quando a gente agora, vou trazer para cá o checklist para a gente observar ele mais de perto e a gente vai ver se vai bater todo o checklist aqui, tá? Então, vamos lá. O primeiro já bateu, que é a liquidez, a gente já limpou a Ásia. O segundo já bateu, porque a gente também já está dentro de uma sessão importante. O terceiro é o preço expandiu contra o último Fair Value Gap da tendência. Presta atenção aqui, que é extremamente importante. A gente percebe que há um Fair Value Gap aqui, ó, que seria um Fair Value Gap de alta. Tá? Então, beleza, rolou o Fair Value Gap de alta, o preço recua aqui, e presta atenção, ó, guys, que aqui, ó, às 10h10, ele rompe com o corpo do candle para baixo, sim. Tá? Então, ele rompeu, sim, com o corpo do candle abaixo do último Fair Value Gap. Ah, Felipe, mas e essa perna aqui? Eu vou passar o segredo para vocês agora. A execução ela vai estar logo após o corpo do candle chegar até abaixo do último Fair Value Gap formado. E o segredo está aqui. Quando houver essa máxima e vocês perceberem que não rompeu com um corpo só, um exemplo, quando aqui ó, um exemplo desse, esse outro exemplo aqui de 10 e 19, olhe como em um corpo só o candle já passa para baixo, ele não volta mais. Só que aqui não, ó, aqui precisou de 1, 2, 3 candles para romper. Então quando houver esse rompimento com 3 candles, o que é que você vai fazer? Você vai colocar acima dessa última máxima, só que você vai colocar aqui mais 2 pipezinhos para cima para você não tomar o spread, para você não ser pego no spread. Então você vai jogar um pouquinho só para cima, para você não ser pego nessa limpeza, e você vai calcular até a última mínima feita. Então aqui, só aqui, você tem do 1 para 3.5. Lembra que a gente falou que o mínimo é 2.5? Pronto, então agora nós temos 3.5. Mas eu vou passar um outro segredo que não está no checklist que eu faço nas minhas operações. O preço entregou 1 para 2... Ó, entregou 1 para 2, eu vou puxar o preço para o break-even, ou o break-even, que é o 0 a 0, ou acima um pouquinho do 50% desse Fair Value Gap. Porque se ele volta aqui no Fair Value Gap para retestar, e ele não respeita o Fair Value Gap, é sinal que ele vai pegar a minha máxima, e com isso eu reduzo o meu stop loss. Eu não tomo um stop loss cheio, mas ó, aqui no exemplo a gente vê que o preço não chega até ir lá, mas ele respeita aqui, ó, a última estrutura quebrada, que é justamente onde faz o BMS, claro, obviamente. E aí a gente vem, pega a Fibonacci, só para entender onde é que ela vai reagir, traça a Fibonacci de cima para baixo. Estamos acima dos 50%, que também temos o vídeo na playlist iniciante, falando sobre o Premium Discount da Range. Ou seja, agora a gente chegou na região Premium da Range e agora o preço entregou até a liquidez mais próxima, que é essa low aqui, tá? A low feita antes do candle de 10 horas abrir. Vamos para outro exemplo, tá? Vamos levar o checklist para o outro exemplo, claro, né? Vamos carregar ele até outro exemplo que eu deixei aqui. E agora um exemplo de compra. Olha aqui, o exemplo de compra basicamente na mesma estrutura, na mesma ideologia, no mesmo contexto, só que agora ao contrário. Agora a gente tem a mínima feita às 3h50 da manhã. De 7h30 8 horas até meia-noite nós temos a sessão asiática. De 2 horas da manhã até 5 da manhã nós temos a sessão de Londres. Agora nós vamos ver o mesmo setup com o mesmo checklist acontecer lá na sessão de Londres, tá? Então, mínima importante, sim, nós limpamos a mínima importante, que era a mínima de Londres. Estou dentro de uma sessão, olha,
9 horas a gente está dentro da sessão de Nova York, que inicia às 7 horas da manhã e termina por volta das 10 horas ou meio-dia, depender do que você entenda como certo para você nesse dia. Por quê? De 7 é o opening, meio-dia é o horário que eles pausam para almoçar. Mas de 10 horas da manhã até meio-dia ocorre o London Close. Então é importante salientar que vai depender muito do que você queira pegar naquele dia. Geralmente eu encerro minhas operações meio-dia. Por quê? Eu entendo que até meio-dia acontece muita coisa em Nova York. Então eu preciso me comportar como um trader profissional da seção de Nova York. Então nós temos aqui a limpeza da liquidez de Londres, certo? Então vamos olhar aqui, ó, colocar aqui, ó, Londres Low, né? Vamos botar a mínima de Londres para ficar em português aqui, tá? Eu aprendi inglês, mas vamos colocar aqui mínima de Londres. Vamos lá, mínima de Londres já capturada, então a gente já tem o primeiro passo da nossa checklist ali. Estou dentro de uma sessão, sim, nós estamos dentro da New York AM, né? Na sessão de Nova York da manhã. Terceiro, o preço expandiu contra o Fair Value Gap da última tendência. Olha aqui, vamos lá, vamos voltar para aquilo que a gente aprendeu no primeiro exemplo. Nós estávamos numa sequência de baixa, ó, mínimas e mínimas e mínimas e mínimas e mínimas. Só que agora a mínima de Londres ela foi consumida, que é a nossa mínima importante, a liquidez importante. E aqui dentro dessa seção, nós vemos aqui que o preço ele vai lá e não respeita o último Fair Value Gap. Lembra? Esse aqui é o nosso terceiro checklist, terceiro ponto do checklist. Expandiu contra o último Fair Value Gap da última, ou seja, nós estávamos numa tendência de baixa e aqui foi criado o último Fair Value Gap, né? Que era um Fair Value Gap de baixa, mas o preço não respondeu porque agora ele vai atender ao nosso quarto item do checklist. O corpo do candle fechou acima ou abaixo do Fair Value Gap. Olha aqui, exatamente aqui nesse candle aqui, ó, de 9,15, ele rompe com o corpo. Agora lembrando, ó, detalhe importante, ele rompeu com 1, 2, 3, 4 candles. O que é que eu faço aqui? Jogo um pouquinho mais para baixo. Tudo bem que dessa vez respeitou aqui o Inversion Fair Value Gap, que é o IFVG, né? Quando a gente vê que ele não respeita o Fair Value Gap para baixo, ele agora se torna um IFVG, que é o Inversion Fair Value Gap, né? Que é o Fair Value Gap de inversão, desculpa. Então ele toca no 50%, ó. E agora, depois que ele me dá 1 para 2, ó, lembrando, 1 para 2, ó, chegou aqui no 1 para 2, eu vou arrastar para o 0 a 0 ou para baixo um pouquinho só do Fair Value Gap. Só que aqui, ó, presta atenção, esse agora vai virar, em vez de 1 para 6, 1 para 12, praticamente dobra. Olha, 1 para 6, puxei um pouquinho aqui, 1 para 12, 1 para 14. Então, ele vai lá e entrega para o outro lado, certo? Então, extremamente importante. A gente não consegue somente 2,5. A gente consegue nesse trade aqui, se a gente colocar o stop do lugar original, a gente consegue 1 para 6. Ou seja, o que era para ser 2,5 mínimo se torna 1 para 6. É um setup extremamente assertivo. Você só precisa de 2 dele no mês para você ser lucrativo. 2 dele com 1 para 6 são 12%. É somente o que você precisa. Você não precisa de outra coisa, tá? Tem mais um exemplo aqui que eu deixei, cadê? Vamos arrastar ele aqui, tá? Para o exemplo, só que esse exemplo aqui é um exemplo mais fraquinho, né? Mas é importante também, né? É importante também. Eu vou mostrar para vocês que é possível em qualquer horário dentro do que a gente estabelece, que é o quê? Novamente, a seção asiática, ó, Equal Highs. Reparem que todos os exemplos, eles têm praticamente máximas iguais, né? Então aqui nós temos o quê? Nós temos a seção da Ásia sendo limpa pela seção de Londres. Agora eu vou diversificar um pouco, porque muita gente não tem disponibilidade para estar operando na seção de Nova York. Ah, Felipe, então só vai rodar Nova York? Não, cara, vai rodar em qualquer seção, desde que você tenha ali a liquidez importante dentro de uma seção, o preço expandindo contra o último Fair Value Gap da tendência e o corpo do candle fechando abaixo. Aí você vai pegar seus 2,5. Então aqui agora nós temos a limpeza da liquidez da seção asiática dentro da seção de Londres, tá? Então o preço, ele vai lá, limpa a liquidez. Olha aqui nosso Fair Value Gap. Olha aqui nosso Fair Value Gap. Ele foi o último da tendência, ó. A gente estava na tendência de alta, certo? Olha aqui, nossa linha aqui, nossa curva aqui de alta, né? Ele vai, chega aqui, ele para. Limpou a liquidez, então aqui, ó, já limpamos a liquidez importante, primeiro do checklist já foi,
né? Estou dentro de uma seção, sim, nós estamos dentro de Londres. O preço expandiu contra o último Fair Value Gap da tendência, agora aqui vem um segredo, tá? Você vê que ele cozinha aqui, ó, ele cozinha aqui dentro desse Fair Value Gap, eu vou deixar aqui, vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem o que é que eu tô falando, ó. Ele está dentro do Fair Value Gap? Está. Mas em momento nenhum ele fecha com o corpo do candle abaixo. Ele só vai fechar com o corpo abaixo do Fair Value Gap às 2h47. Aí sim é a nossa entrada. Fechou o candle, pronto. Agora eu tenho a nossa entrada. É aqui, corpo do candle fechado, stop um pouquinho para cima, só que aqui a gente tem agora uma questão importante. Lembra daqueles 3 candles que eu falei para você que se romper com os 3, a gente vai colocar um pouco mais acima? Aqui não. Aqui ele rompeu com um só. Os 3 vêm aqui trabalhando, mas aqui com um só ele rompe e fecha para baixo. E aí a gente vai buscar aqui a liquidez oposta, tá? Então aqui a gente vai ter 2.7, claro, que nessa situação a gente arrastaria um pouco mais para dentro por causa da regra, né? Então a gente conseguiu com um candle só, ele romper com o corpo abaixo, né? Então aqui a gente poderia ficar tranquilo porque o preço já foi negociado várias vezes dentro desse Fair Value Gap e depois ele rompe com o corpo. Se o candle voltar lá, a gente vai estar errado. Então a gente não precisa colocar acima do stop. A gente vai trazer ele para dentro da máxima que foi da briga ali na região do Fair Value Gap. Então aqui nós teríamos nossos 2 para 5. Esse aqui foi o mais curto de todos, mas ainda assim 2.5, 2.9, né? Mas eu vou considerar 2.5 por causa do Fair Value Gap contrário, que é justamente onde o preço reage. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês. 16 minutos de vídeo extremamente explicativo, um checklist já para você operar, fazer suas passar nas mesas proprietárias, enfim, né? Então espero ajudar vocês, espero conseguir ajudar vocês, né, com esse método, com esse checklist, para que você seja aprovado nas suas mesas proprietárias. Então Deus abençoe vocês, tamo junto. Se você não é inscrito no canal, não vai receber mais vídeos como esses educativos, então já segue a gente. Já deixa o like também, faz um comentário se gostou ou não, beleza? Crítica também construtiva eu aceito, mas esse foi o nosso vídeo, do checklist a mais que a gente pode estar utilizando para ser aprovado em mesa proprietária, beleza? Deus abençoe, tamo junto e é nóis.